Hoje nós vamos falar como a tecnologia está transformando o mercado de arquitetura. Já pensou em usar a inteligência artificial para acelerar os seus processos? E é sobre isso e por isso que a Mariana Grumski, que é arquiteta idealizadora do método ArcIA e também diretora criativa da Soma Arquitetura, está aqui para falar sobre isso, que ela é referência com a gente. Mari, obrigada por topar essa vinda ao podcast, ao nosso sofá aqui do Pod House, para que a gente possa falar um pouquinho mais sobre inteligência artificial na arquitetura. Obrigada, Sabrina. Obrigada ao pessoal da House Decor, da Pod House. É um prazer estar aqui com vocês. Quero que você comece contando um pouco sobre você, como é que você chegou aí na inteligência artificial? Então, eu tenho o meu escritório de arquitetura, Soma, como você falou, há mais de 12 anos. E o meu trabalho é muito voltado para espaços comerciais, cenografia, espaços imersivos. Então, a própria é intrínseco desses projetos que eles requerem uma grande velocidade de projetar e requerem muita criatividade. E aí a inteligência artificial cai como uma luva nesse tipo de projeto. E eu comecei a estudar e aplicar a inteligência artificial quando não havia nenhum tipo de acesso a essas tecnologias, no sentido de alguém ensinando, alguém mostrando. Tinha pouquíssima coisa, pouca informação sobre isso. Então, eu mesma fui descobrindo algumas maneiras. E quando eu quero aprender alguma coisa, eu foco bastante. E comecei a criar meu próprio método. Foi quando os meus amigos e colegas arquitetos, que até hoje eu falo, ai, colega arquiteto, porque foram eles que me realmente incentivaram a começar a ensinar o que eu sabia, porque existem muitas formas de se ensinar inteligência artificial, mas não há pouquíssimas pessoas falando sobre de fato aplicada à arquitetura. Então, esse é um pouquinho um resumo rápido da história. E o que é, então, o método ArcIA? Então, o método ArcIA, eu pego toda a minha base de conhecimento em arquitetura, ensino o aluno a também pegar a sua base de conhecimento em arquitetura. A gente pega o que existe de inteligência artificial no mercado, não necessariamente aquelas que são voltadas para a arquitetura e no design. Com essas duas bases de conhecimento juntas, a gente aplica no processo completo de arquitetura, da parte do briefing ao 3D, ao projeto executivo, passando por toda a parte de gestão do escritório também. Então, é um método bem assertivo e direcionado para todas as fases do projeto de arquitetura. E esse método começou por você. Como é que foi que você começou a ensinar? Eu comecei sendo convidada por algumas amigas que tinham cursos a fazer workshops dentro desses cursos. Depois algumas outras pessoas começaram a me chamar para ensinar inteligência artificial dentro dos escritórios. Depois eu criei um Instagram para mostrar o meu trabalho e quando eu vi a coisa começou a crescer e começaram a me sugerir, faz um curso, faz um infoproduto. Eu comecei lancei o meu curso. Mas eu mantenho ainda em paralelo o meu escritório, que é justamente onde eu aplico a inteligência artificial e por isso eu sei o que eu devo ensinar. Porque tem coisas que realmente não funcionam. Não adianta, tem IA que vai te dar resultados que não servem, que não tem serventia, nem bons resultados para nós arquitetos que temos uma profissão que requer tem muitos detalhes, né? Tem muita... É bem detalhada, bem minucioso. Uhum. E aí hoje o método ele é um curso, vários, tem módulos. Conta para quem quer saber, até para poder procurar, né? Tá. É um curso online, tem aulas gravadas e aulas ao vivo. Então, e eu divido ele em 3 trilhas diferentes. Uma trilha só de imagens e vídeos e coisas bem para a parte de criação. A segunda trilha é sobre a trilha de projeto, onde eu ensino a usar IA para projeto executivo, para viabilidade, para layout, e a terceira trilha é voltada para a gestão do escritório. Olha. Então, você começa a entender como a IA pode te ajudar na área de redes sociais, na área de contratos, na área de captação de clientes. E essas 3 trilhas juntas, o arquiteto entende onde o calo aperta mais. Então, pode ser que algum arquiteto tenha dificuldade em renderizar. Então, ele vai aplicar a IA na parte de renderização. Tem gente que tem muita facilidade em renderizar e tem dificuldade em criar. Então, ele pode usar a IA para criar com mais facilidade. Então, a ideia não é você sair aplicando IA
enlouquecidamente em Colocando todo o robozinho processo. para trabalhar por você. É você entender onde é que realmente estão os seus maiores desafios e aplicar a IA, porque com certeza existe alguma ferramenta de IA que vai acelerar o seu processo muito, assim, mais de 30% mais rápido, e isso se reverte em faturamento. Isso que é o mais legal. O arquiteto fica menos sobrecarregado, tem mais tempo para se dedicar até a questões pessoais. Então, poxa, os arquitetos hoje em dia são muito sobrecarregados, muito. Então, você fala com todo mundo aqui na feira, todo mundo fala, nossa, tenho muito trabalho, estou muito sobrecarregado, faço muitas coisas, não tenho tempo para nada. Então, a inteligência artificial libera um pouco do tempo do arquiteto para ele focar no que realmente importa para ele. Seja até humanizar mais o contato com o cliente. Portanto, a inteligência artificial vai deixar você usar mais o seu lado humano. Então, olha como está a dicotomia das coisas. Ou então, eu vou dar mais atenção para o meu filho, mais para minha família, porque eu tenho mais tempo. Porque a inteligência artificial me deu mais tempo para eu fazer isso. E a gente estava até conversando antes de começar o episódio sobre como esse ponto colabora, inclusive, no resultado, na expectativa do cliente, né? Você comentou comigo que com esses processos que você utiliza e ensina, é possível até levar para o cliente algo mais visual antes mesmo de ter o projeto 3D. Então, como que não só a parte do arquiteto, mas também para o cliente isso colabora? Para o cliente. A inteligência artificial consegue adiantar etapas para o arquiteto. Então, por exemplo, quando a gente apresenta uma planta baixa de um layout, muitas vezes o cliente, como leigo, não entende muito bem aquele layout. Ele não visualiza, né? como aquele ambiente de fato é. E muitas vezes o arquiteto leva, na etapa seguinte da planta baixa, ele já levanta o 3D, ele já modela o projeto. Se você conseguir, junto da planta baixa, mostrar uma imagem feita com inteligência artificial daquele ambiente lá, e você consegue fazer isso em minutos, e o cliente consegue visualizar aquilo, consegue visualizar aquele projeto, você vai ter muito menos retrabalho na etapa seguinte. Ou seja, você já vai para a etapa de levantar o seu 3D com muito mais assertividade, o que diminui o retrabalho, diminui o tempo gasto e, consequentemente, aumenta o faturamento do escritório. E diminui a frustração do cliente, deixa ele mais feliz, mais satisfeito também, né? Com certeza. Certamente o cliente sai muito mais satisfeito, você faz um trabalho muito mais rápido e, dependendo do tamanho da sua empresa, o seu faturamento pode aumentar em até 30%, 40% pelo uso da IA. E a gente estava falando até um pouquinho de como essa implementação da IA nos diversos processos, ela pode ser muito benéfica, mas como é que você pode potencializar esse uso dentro desses fatores que a gente falou, sem perder o olhar crítico e humano da profissão? E eu gosto até de acrescentar que eu falo que arquiteto é muito criativo, porque eu acho. Vocês têm um olhar para coisas que quem não é, não tem. Então, como é que você pode manter ou até mesmo, como você falou, direcionar o esforço para esses momentos? Sim, normalmente quando você tem um resultado, um output da inteligência artificial que a gente fala, o resultado que ela te traz, é muito importante que a gente tenha um olhar crítico e humano sobre aquilo. Que a gente sempre revise aquele resultado. Por quê? Aquele resultado nem sempre vai condizer com o que você de fato quer. Então, eu sempre digo que quem detém o conhecimento, quem detém a criatividade, quem detém o olhar crítico, é quem realmente vai se destacar no mercado. Porque essas pessoas vão saber avaliar o resultado da IA. Pessoas que não têm, profissionais que não têm um olhar crítico, que não têm a base de arquitetura, que não têm um olhar humano, eles vão ser substituídos de fato pela máquina, pela IA. Então, enfim, talvez esse seja até um assunto que você vai abordar, que é substituir, né, o profissional pela IA, e vai acontecer. Mas se você conseguir ter o olhar humano e o olhar crítico, que é intrínseco do arquiteto, dificilmente o IA vai conseguir te substituir. E quando você fala dessa substituição, você fala de um profissional, muitas vezes, que ele não tem esse olhar crítico, e às vezes as pessoas que acham que são arquitetas, né? Que é o quê? Você pega a sua casa, você coloca na mão da inteligência artificial e a cozinha não precisa.
arquiteto. Mas acho que esse perfil de arquiteto realmente não. Aquele que só desenha, vai valorizar aquele arquiteto que tem esse olhar humano que você falou, né? Porque muitas vezes os projetos são definidos por questões culturais, por questões de hábitos da família, por questões normativas também. Por exemplo, clínicas de saúde necessitam de materiais diferentes que uma residência. Às vezes uma família tem hábitos de comer na cozinha, então talvez o arquiteto tenha um olhar de fazer aquela cozinha com a mesa de jantar, por exemplo, as partes de um projeto residencial. Então, esse olhar que a inteligência artificial não tem, né? De dizer assim, aquela família tem aquele funcionamento, aquele dia a dia deles é esse, né? Então, requer muito o olhar de revisão para os aspectos normativos, que a inteligência artificial tem também, mas a revisão é importante, e requer também um olhar sobre as questões culturais, as questões humanas do dia a dia das famílias e das empresas também, né? As culturas das empresas. Eu sei que tem pessoas que ainda têm receio de usar a inteligência artificial a favor delas. Então, o que você diria para quem ainda está com medo, para ela embarcar nessa jornada que pode ter benefícios? Muitas vezes a objeção, às vezes, não é nem não só do medo, mas também de pensar que a inteligência artificial não vai ter bons resultados, né? Então, são duas coisas. Uma, eu tenho medo de ser substituído, e a outra é rejeitar os resultados da IA. Só que a IA está evoluindo muito rapidamente. E mesmo os resultados de um ano atrás já eram suficientes para alavancar, para potencializar o nosso processo. E hoje, um ano depois, ainda muito mais. Então, o que eu tenho para dizer para esses arquitetos é: embarquem nessa, testem, né? Testem aquelas IAs onde o calo mais aperta, onde você tem mais dificuldade, e não desistam da primeira vez. A curva de aprendizado da IA, ela é diferente da curva de aprendizado das ferramentas convencionais, como AutoCAD, ArchiCAD. Ela é uma curva muito mais rápida, mas ao mesmo tempo ela requer mais paciência, porque nem sempre o passo a passo ele vai ter o mesmo resultado. As IAs podem gerar resultados diferentes, dependendo do dia, da hora, do prompt, enfim, nem sempre vai funcionar. Então, teste mais de uma vez, tenha paciência, que com certeza vai potencializar o trabalho. Você acha que esse é um conselho? Teste muito, experimente antes de tudo, né? E até você diria um início para começar? Qual você acha que seria um início para buscar, além de buscar o ArcIA, para você começar a trabalhar com inteligência artificial? Acho que o ChatGPT é uma ótima ferramenta para começar, principalmente no que diz respeito aos GPTs personalizados, que são aqueles que você personaliza com as suas informações. Tem muito material na internet que ensina sobre isso. Tem um vídeo meu no YouTube que ensina também, se a pessoa quiser buscar. E talvez ferramentas de imagem. Tem algumas que são gratuitas, como o Leonardo AI, o Visual Electric, que tem também um plano gratuito. E quem quiser já testar a melhor de todas atualmente é o Midjourney, que não é gratuita, mas ela tem recursos e personalizações assim incríveis. Então eu diria que vá para o ChatGPT e vá para uma de imagens. São as... Enfim, tem muitas outras também, né? Tem de viabilidade, tem de renderização, tem de melhoria, Conta um pouco algumas, para ver se o pessoal de casa conhece. Algumas que você indica dentro do ArcIA. Sim. Existem algumas ferramentas que são a Redraw, que é brasileira, a Render, o Prom AI. Essas três ferramentas são muito similares, porque elas fazem a renderização das imagens, ou seja, você tira um print do seu 3D, manda para essa ferramenta e ela faz a renderização, que é colocar texturas, iluminação nessas imagens. Existem técnicas que essas ferramentas mesmo ensinam, ou o curso ensina, para que os resultados sejam bem realistas, e elas também têm o poder de melhorar a sua imagem. Então, digamos que você tenha feito um render tradicional, só que não teve tempo de fazer ele na mais alta qualidade, que às vezes requer muito tempo de renderização, uma máquina muito potente. Você pode pegar esse resultado e passar nessas IAs para melhoria. Então, ela vai transformar um render de baixa qualidade em alta qualidade. E você também é fundadora, como a gente já falou, da Soma Arquitetura. Já liderou mais de 200 projetos, muito focada no que você falou em eventos, no comercial. Como que a implementação da IA tem transformado a forma como seus projetos são desenvolvidos e a relação com os clientes?
Mais ou menos da forma com que a gente falou até agora. Então, por exemplo, fazendo imagens antes de ir para o 3D, ou então eu faço muitos projetos que eu preciso consultar as normas dos bombeiros, então eu coloco as normas dos bombeiros do ChatGPT, ele me ajuda a identificar erros nesses projetos. Eu consigo jogar uma planta baixa também pronta dentro do ChatGPT e pedir para ele me auxiliar a melhorar o layout daquela planta baixa. Então eu uso todas as IAs possíveis, todos os jeitos possíveis no meu escritório, até porque dessa maneira, testando e usando várias, é que eu consigo até explicar no meu curso, né? Então, eu pego as melhores e fico com elas, né? Continuo utilizando, continuo ensinando, e as que são ruins eu descarto. Não uso mais, deixo lá na gavetinha de, vou tentar de novo, ver se melhorou. Quando melhorar, eu busco, é o backup. Eu já vou lá e olho de novo. E aí, é uma das coisas importantes, até de ser dita, que são a quantidade de IAs, ela é infinita, né? São muitas. E as pessoas ficam, às vezes, perdidas. Qual que é a IA para cada caso? Então, pode me procurar no Instagram, que eu vou sempre direcionando para as melhores IAs para arquitetura. Mas tem muito material além do que eu ensino, né? Tem muito material por aí no YouTube, no Twitter, no X, né? No X, hoje em dia tem muita coisa, no LinkedIn também. São ferramentas excelentes para você buscar pessoas que ensinam e falam sobre as ferramentas, né? A gente está vivendo a era da inteligência artificial. Cada dia surge uma inteligência nova. E eu fiquei muito feliz em você dizer que já temos inteligências, inclusive de arquitetura brasileiras. Então, eu acho que o Brasil, como a gente fala, né, falei isso em alguns episódios aqui, inclusive do Podhouse, que existem muitos Brasis dentro do Brasil. Então, quanto mais a gente tiver essas inteligências adequadas com o nosso sistema, de como a gente funciona, de como quais são toda a questão do clima, enfim, e tudo mais que esse Brasil gigantesco tem, melhor são para os arquitetos. Sim. Você acha que tem essa diferença hoje dentro das IAs que você usa? Ou elas são mais gerais e é essa personalização que o arquiteto pede para a IA que vai fazer a diferença? Eu acho que tem diferença, sim. Algumas IAs são treinadas com uma base de conhecimento muito americanizada, eu diria. Então, às vezes, você pede, por exemplo, quando você vai descrever uma imagem, um prompt de imagem, às vezes eles têm os vieses preconceituosos, eu diria, né? Então, se você botar no chat, qualquer ferramenta de IA, você disser, eu quero uma imagem de uma casa, pode ter certeza que não vai vir uma casa no estilo brasileiro, né? São as casas que tem os beirais, que tem as varandas, que tem as cores. Portões. Não. Vão vir as casas bem americanizadas, né? Então, cabe a nós arquitetos, de novo com o senso crítico, de novo com o nosso conhecimento, utilizar da melhor descrição para que a gente tenha os melhores resultados. Então, quando eu preciso de uma imagem que não posso dizer só uma casa, eu tenho que descrever um pouco mais para que ela me traga um resultado melhor. Mas muitas ferramentas, por exemplo, de viabilidade construtiva ou de estudo de terreno, de master plan, elas foram desenvolvidas por empresas gringas, mas elas funcionam no Brasil. Então, porque a base de dados delas abrange o Brasil também. Então, não tem diferença de eu usar aqui ou de eu usar lá. As respostas vão ser voltadas para o nosso mercado. Então, elas também nos atendem. Então, depende da IA. Como você falou, também tem que fazer a curadoria das IAs, né? Tem que fazer a curadoria das IAs. E o que você acha que vem, com base no seu conhecimento do que você está usando, do que você já viu que evoluiu da inteligência artificial desde que você começou a atuar? Você acha que são as próximas tendências aí que vão impactar o futuro da arquitetura e do design de exteriores com inteligência artificial? A gente está em março. Talvez quando esse podcast for ao ar, isso já vai ter acontecido. Já vai ter acontecido. O que eu vou falar aqui é tipo não é uma premonição, eu acho que é uma tendência que vai acontecer, tá? As inteligências artificiais, elas estão começando a ter acesso ao seu desktop, ao seu trabalho. Elas conseguem ver o que você está fazendo. Uma delas é o Google AI Studio. O ChatGPT já começou com isso. Então, o que vai acontecer? Você não precisa mais dominar softwares de arquitetura que são complexos. Você só falando na linguagem natural,
ele vai projetar para você. Então, ao invés de eu dizer, ao invés de eu desenhar uma parede de 5 metros por 2,5 de altura, eu vou dizer, desenhe uma parede de tanto por tanto. Só vou dizer, vou usar a fala natural, oratória, para que a IA construa aquilo lá. Então, não haverá mais necessidade de saber nenhum software. É só você descrever, saber descrever o que eles vão fazer. Hoje, o que dá para fazer hoje já? Entrar numa dessas IAs, pedir para ela ver o que eu estou fazendo num determinado software e tirar dúvidas com ela. Então, assim, como é que eu faço tal coisa? Como é que eu faço tal coisa? Ela já consegue te responder. Alguns erros, mas consegue. Mas eu acho que daqui 6 meses, no máximo, a gente já vai ter IAs que vão fazer Ela já vai estar projetando. Qualquer coisa, projetando. Por incrível que pareça, projetando. Com certeza. Eu falo, a gente está vivendo, acho que a gente teve revoluções ao longo dos anos, né? Com a chegada da internet, a revolução industrial, enfim, histórias. E a gente está vivendo, eu acho, a era da inteligência artificial. Com certeza. E a era da inteligência artificial vai mudar muitas coisas, já está mudando, então eu acho que é até difícil ter premonições, porque ela vai fazer tanta coisa que a gente nem sabe o quê, de tão grande que é, né? De tão potencial que é. A gente não sabe, né, todo o potencial dela. E quando a gente fala em arquitetura, a gente pode dizer que a gente saiu da prancheta, do papel, e foi para o computador, né? E do computador, a gente passou por diversos softwares, né? De CAD e de BIM, e agora a gente está entrando na IA. E o que tem para trás vai, entre aspas, morrer. Então, quem não se atualizar vai acabar ficando como aquele arquiteto que só faz à mão. Não é que é errado fazer à mão, é que é mais trabalhoso, é mais demorado, e o mundo atual não tem tempo e o cliente de esperar. Vai exigir cada vez mais rápido. É verdade. Esse é um desafio. O acelero. Eu queria que você contasse para o pessoal também. Eu sei que amanhã você volta para a House, na verdade, e que você vai fazer uma palestra ali no Clube Casa. Conta um pouquinho para eles. Vou, amanhã às 13h30 da tarde, vou estar no stand do Clube Casa Design falando sobre inteligência artificial. Então, as pessoas podem ir gratuita. Eu vou ensinar uma outra ferramenta e vou também estar aberta a perguntas, tirar as dúvidas das pessoas que estiverem participando no momento. E do que você viu um pouquinho aqui da House Decor, o que é que você está achando da feira? Muito incrível, tá bem legal. Tem vários stands muito legais, as tendências estão todas sendo apresentadas aqui, tem materiais muito inovadores. Eu acho que para o mercado de arquitetura e construção, design de interiores, está incrível aproveitar e ver todos os stands e levar isso depois de volta, né, para o escritório para tentar aplicar essas novas soluções. Esse é o desafio, acho. Tem tanta coisa, é tanto input, é o que você falou, é tanto input, que precisa da ajuda da inteligência artificial para entender o que usar e o que não usar, né? É muito input. Mas é entender o que faz sentido para cada arquiteto. Entender o que faz sentido para cada arquiteto, para cada projeto, para cada cliente. Verdade. Né? Senso crítico de novo aparecendo aí. Acho que são duas palavrinhas desse nosso papo, inteligência artificial e senso crítico. Porque é o olhar humano. Se você não tiver, você não adianta querer usar IA, porque ela vai fazer qualquer coisa e não é o que você quer. Você é arquiteto, você precisa direcionar. Isso não será substituído pela inteligência artificial. O nosso olhar humano, ele continua. Mas será substituído por um arquiteto que usa inteligência artificial. Muito bem. Ai, Mara, adorei nosso papo. Obrigada. Acho que é de extrema importância para os arquitetos, designers de interiores hoje, entenderem como usar essa ferramenta e amar e tenham um método que vai colaborar para que vocês evoluam, avancem, tenham produtividade. Então acompanhem, deixem suas redes sociais, Mari, para eles. Meu Instagram é @marianagrunski. Grunski se escreve GRUNSCHY. Podem me seguir e se tiver alguma dúvida podem me acionar lá no Instagram que a gente vai conversando mais. Vocês vão conseguir pegar tudo de informação que a Mari colabora, as imagens, como usar, as dicas que ela dá, as inteligências, os bots que ela usa e tudo mais. Toda essa parte tecnológica. Mari, obrigada mais uma vez. Foi um prazer ter você aqui. E você que está nos acompanhando, nós temos mais episódios do Pod House por aí, porque a House Decor, como a Mari falou, está cheia de novidades, tendências, inteligência artificial, produtos novos, lançamentos. Então, tem muita coisa. Então, eu vejo você no próximo episódio. Tchau!
Tchau. Oi! Obrigada.